Seja muito bem-vindo. Você acaba de acessar uma jornada de fé, esperança e resistência espiritual. Esta não é apenas uma leitura, é uma mensagem viva, urgente e profética, diretamente do coração de Deus para a sua igreja nos últimos dias. Hoje, vamos mergulhar juntos na poderosa mensagem enviada à igreja de Esmirna, a igreja fiel mesmo em meio à provação. Uma igreja que, aos olhos do mundo, era pobre e perseguida, mas, aos olhos de Deus, era rica, honrada e cheia da glória do céu. Este é mais do que um estudo. É um chamado pentecostal à perseverança, à fidelidade e à esperança mesmo em meio às adversidades. O tema de hoje é Esmirna, fiel mesmo em meio à provação. Um chamado pentecostal à perseverança até o fim, discernindo a voz do Espírito Santo para a igreja de hoje através das cartas às igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2:3. Prepare seu coração. Desconecte-se das distrações. Pegue sua Bíblia, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar sua visão sobre a vida cristã, sobre a perseguição, sobre a prova e sobre o galardão que espera os fiéis. O Espírito ainda está falando, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos juntos, porque o céu está olhando para quem permanece fiel até o fim. Esmirna, fiel mesmo em meio à provação. Um chamado pentecostal à perseverança até o fim, discernindo a voz do Espírito Santo para a igreja de hoje através das cartas às igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2:3. Introdução. A igreja que sofria, mas era rica para Deus. Imagine uma igreja pequena, sem status, sem poder econômico, sem reconhecimento social. Uma igreja oprimida, perseguida, marginalizada, mas que aos olhos de Deus é rica, preciosa, cheia de honra no céu. Assim era a igreja de Esmirna. Enquanto os homens olhavam e viam fraqueza, Deus olhava e via fidelidade. Atualmente, onde muitos avaliam sucesso espiritual por tamanho de templos, estruturas ou fama, a carta a Esmirna vem como um choque de realidade espiritual. O Espírito Santo está dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2:10. Este estudo vai te conduzir a entender o quanto essa carta é atual, viva e necessária para os cristãos que vivem dias de opressão, lutas e resistência espiritual. Prepare-se, aqui você vai entender a relevância profética dessa carta, ouvir o que o Espírito fala como consolo, direção e também como alerta, além de aprender como viver uma vida de arrependimento, vigilância e perseverança, pilares inegociáveis da fé pentecostal. Índice: estudo sobre a igreja de Esmirna. 1. Contexto histórico e espiritual de Esmirna. 2. Análise da carta à igreja de Esmirna. 3. Paralelo profético com os dias atuais. 4. Aplicações práticas para a igreja contemporânea. 5. Conclusão. A coroa é para quem persevera. 6. Chamada para a ação. O Espírito ainda está chamando. 1. Contexto histórico e espiritual de Esmirna. Localização. Esmirna era uma cidade portuária próspera, localizada na Ásia Menor, onde hoje é a cidade de Izmir, na Turquia. Curiosidade: Esmirna era um centro de adoração ao imperador romano. Recusar-se a adorar o imperador era considerado crime de traição, levando muitos cristãos à morte. Por isso, Jesus se apresenta àquela igreja como o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu, porque quem venceu a morte garante vida eterna àqueles que são fiéis até o fim. 2. Análise da carta à igreja de Esmirna. Elogios. Rica aos olhos de Deus. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Perseguidos social, econômica e politicamente. Aos olhos dos homens eram pobres, marginalizados, rejeitados. Aos olhos de Deus eram espiritualmente ricos, cheios de fé, firmeza, amor e esperança. Lição: a verdadeira riqueza não está nos bens, mas na presença de Deus, na fidelidade e na vida no Espírito. Tiago 2:5, 2 Coríntios 6:10. Advertência e encorajamento. A provação é temporária.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Apocalipse 2:10. Tribulação intensa, porém limitada. A referência aos 10 dias sugere um período curto, determinado, controlado por Deus. Encorajamento direto. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A promessa ao vencedor. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. A segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20:14. Aos que perseverarem, nenhuma condenação eterna poderá tocar. A promessa é vida eterna, recompensa celestial e comunhão plena com Deus. 3. Paralelo profético com os dias atuais. Em muitos países, cristãos são perseguidos, presos e mortos pela fé. Em outros contextos, a perseguição é velada. Zombaria, exclusão, cancelamento, leis contrárias aos princípios bíblicos. A pressão do sistema, do secularismo, da cultura anticristão, tenta calar a voz dos fiéis. Assim como Esmirna, hoje existem igrejas que não têm muito recurso, mas são ricas no céu, cheias de oração, santidade e poder do Espírito Santo. O Espírito está dizendo: o mundo pode te chamar de fracassado, pobre ou ultrapassado, mas Deus te chama de rico, vencedor e herdeiro do reino. Mateus 5, 10 a 12, 1 Pedro 4, 12 a 14. 4. Aplicações práticas para hoje. Seja firme na fé, mesmo em meio às perseguições culturais, sociais ou espirituais. Valorize a presença de Deus mais do que qualquer reconhecimento terreno. Lembre-se, a tribulação é passageira, mas a coroa da vida é eterna. Aperte seu relacionamento com o Espírito Santo, ele é seu consolo, seu guia e sua força nos dias maus. Efésios 6, 10 a 18. Não tema o sofrimento. Tema perder a presença de Deus. 5. Conclusão. A coroa é para quem persevera. A carta a Esmirna não traz repreensão, apenas consolo, encorajamento e promessa. Jesus não nega a dor dos seus filhos, mas lembra que ele é o que esteve morto e reviveu, Apocalipse 2:8, e tem poder sobre a vida e a morte. O Espírito está dizendo à igreja de hoje: sê fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Seja fiel no secreto, fiel na oração, fiel na pregação, fiel na verdade, fiel na santidade. Fiel mesmo quando ninguém te aplaude, mesmo quando custar tudo. A coroa não é para quem começa, a coroa é para quem termina. 6. Chamada para ação. O Espírito está chamando. Desafio. Escolha hoje ser fiel até o fim. Não negocie sua fé, não abaixe sua guarda. Viva como quem já vê a coroa esperando no céu. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Envie para alguém que precisa ouvir isso. Salve, baixe o PDF, estude com sua célula, ministério ou igreja. Comente. Eu escolho a coroa da vida. Ative o sino, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos episódios dessa série poderosa. Avivamento ou advertência? O Espírito fala às igrejas.